Olá, Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos falar sobre o terceiro vídeo de aspectos introdutórios a Keynes. No vídeo de hoje falaremos sobre um aspecto fundamental para compreender a teoria keynesiana, que é a teoria da demanda efetiva. Nós, como é um vídeo mais curto, introdutório, não entraremos com profundidade em todos os aspectos, mas falaremos alguns tópicos para ter uma primeira noção. Quem tiver interesse, depois será disponibilizados vídeos, conteúdos mais aprofundados sobre esse tema. Vamos lá. O que é observado na dinâmica econômica contemporânea, ou ao menos assim no capitalismo, é que a economia é uma economia empresarial ou uma economia monetária. Ou seja, a moeda aqui ela passa a exercer um papel fundamental na dinâmica econômica, em que o objetivo de reter dinheiro é um fim em si mesmo. A gente vai falar no vídeo posterior por que a moeda é um fim em si mesmo. Mas já vamos adiantar alguns aspectos que em momentos de incerteza os agentes preferem reter moeda para se precaver em relação ao futuro, deixando de lado outras formas de investimento na economia. Então, quando nós operamos numa economia cuja dinâmica é a realização do investimento e da produção com adiantamento do dinheiro, e essa produção tem por finalidade, ao final do processo, então se contrata aqui mercadorias, né, os insumos necessários, contrata os trabalhadores, para ao final do processo o empresário ter mais dinheiro. Então, o objetivo não é a empresa não está produzindo, né, então numa dinâmica econômica empresarial. As empresas contemporâneas, elas não têm o objetivo, ao final do processo produtivo, ter mais mercadorias. Não. O que elas querem é ter mais dinheiro. Então, eventualmente, até pode-se reduzir o M aqui não é de moeda, é M de dinheiro, tá? De mercadoria, desculpa. M de mercadoria para a gente pegar os termos de Marx. Então, o objetivo não é ter mais mercadorias. Então, por exemplo, são estruturas oligopolistas. Se uma empresa observa que para conseguir aumentar a sua margem de lucro, ela necessita produzir menos, que com isso ela consegue levar o preço lá para cima, já que não é concorrência perfeita, ela pode ter até mais dinheiro. Ou seja, eu posso até reduzir minha produção para aumentar meu D final. Então, toda a lógica econômica ela passa a ser bastante distinta quando nós falamos de uma economia empresarial ou economia monetária, né? São sinônimos, e são as economias como de fato elas funcionam, né? No capitalismo. Então, aqui já adiantei, né, um pouco esse aspecto. E a gente vai falar repetir um pouquinho e depois vamos ter um vídeo dedicando mais a isso. Então, quando os agentes eles optam por reter seus ativos, os seus recursos em ativos líquidos, né? E qual que é o ativo mais líquido por excelência, né? É a moeda. Então, quando há uma fuga da moeda, dos ativos reais para a moeda, há um rompimento naquele fluxo circular que tratamos nos vídeos anteriores da economia clássica, onde toda oferta criava sua própria demanda. Por quê? Caso haja os capitalistas pegam esse lucro, o empresário pega o lucro, e ao invés desse lucro ser reinvestido, ele mantém na forma de moeda, você vai ter um rompimento. Então você vai ter um aumento da oferta. Então, um aumento da oferta que não vai ser acompanhado da mesma forma por um aumento da demanda. Então, isso não necessariamente vai acontecer. Então, quando não houver um aumento da demanda decorrente do aumento da oferta, poderá haver, né, o surgimento do desemprego na economia. Então, essa importância da moeda é fundamental para entender a dinâmica econômica de Keynes. Por isso que a gente vai tratar um vídeo bastante sobre isso. Então, divergente da perspectiva clássica, o fator determinante para o nível de atividade econômica são as decisões de gastos da sociedade. Então, numa economia inicialmente fechada e sem governo, o fator determinante é o consumo e o investimento. E eles que irão compor o nível da demanda e, consequentemente, essa demanda aqui
ela vai ser determinante para o nível do emprego e da produção, certo? Então, a lógica é a demanda irá determinar o nível de oferta. Então, a oferta vai se ajustar de acordo com a demanda. Então, a ordem causal é inversa em relação à perspectiva clássica. Então, a partir do rompimento desses pressupostos, né, aqui não explicitei diretamente o quarto pressuposto, que é a validade da teoria quantitativa de moeda, né, mas ele está implícita ao romper com a validade da lei de Sé e mostrar a importância da moeda para a dinâmica econômica. Consequentemente, também ele está mostrando a importância da moeda e o rompimento com a teoria quantitativa da moeda. Então, com o rompimento dos quatro pressupostos, o Keynes ele constrói o princípio da demanda efetiva. Então, esse princípio da demanda efetiva, que baliza o principal da sua obra, e consequentemente tem relações aos juros, ao trabalho e, no caso, ao desemprego, né? Ele vai ser determinado principalmente aqui por três teorias, tá? E a gente vai ver cada uma delas. Então, no próximo vídeo, nós veremos sobre a teoria da determinação do nível de renda. No vídeo posterior, falaremos sobre a teoria do investimento, o que determina o investimento, como ele impacta a teoria, embora como ele impacta a teoria a gente já veja aqui inicialmente também no primeiro aspecto, mas a gente vai complementar nesse segundo aspecto. E por fim, aqui também tem uma importante divergência em relação à teoria clássica. Nós veremos a teoria da taxa de juros e como ele se relaciona também com a poupança e investimento. Então aqui vamos ver importantes mudanças em relação à teoria clássica, tá? Então, no vídeo de hoje, nós vimos os principais aspectos introdutórios da teoria keynesiana e nos vídeos seguintes iremos falar sobre cada um desses três aspectos. Então, para esse vídeo, nós utilizamos alguns capítulos da obra do Carvalho em conjunto com outros autores, que é Economia Monetária e Financeira. Aqui eu coloquei como referência o primeiro livro, foi mais distribuído de 2000, mas tem diversas outras edições. Aqui principalmente sobre os capítulos relacionados a Keynes. Tem um texto muito interessante que deixamos disponível, mas ele se encontra de forma gratuita, do professor Ferrari, que ele faz uma distinção entre monetaristas, novos clássicos e novos keynesianos, em que esses pressupostos que nós tratamos, eles ficam esclarecidos nesse artigo. Tem alguns apontamentos do professor Ferrari da sua aula, né? Também tem outros de outros professores, também como o professor Oreiro, também que auxiliam alguns aspectos construídos, né? Então algumas ideias, além das leituras das obras, também foram construídas ao longo dessas aulas, né? E especificamente para essa aula, principalmente os capítulos 1 ao 3 da teoria geral do Keynes, teoria geral do emprego, do juro e da moeda, né? Então, para essa aula aqui, nós temos os capítulos 1 ao 3. O próximo são principalmente o capítulo 12 e outro ainda é o capítulo 17 e outros capítulos posteriores à obra de Keynes. Aqui eu recomendo vocês a fazer uma leitura completa da teoria geral do emprego, do juro e da moeda, que é uma obra muito importante para entender essa compreensão da teoria de Keynes e que ela traz diversas dinâmicas que são importantes para entender, inclusive, os dias atuais. Então, obrigado por vocês terem assistido até esse vídeo final, reforçando, então, que no próximo vídeo falaremos sobre os determinantes da renda e focaremos sobre a questão como se constrói a demanda agregada para Keynes, como se constrói a oferta agregada. Falaremos sobre esses principais conceitos de ambos e como eles estão relacionados, como determinarão o nível de emprego e de produto na economia. Até lá!